deixa eu te dizer uma coisa. E imagina que eu estou sentado ao seu lado agora, falando isso num tom calmo, direto e honesto. Se uma mulher não está interessada em você neste momento, isso não significa que você não é atraente. Significa apenas que você está jogando o jogo errado do desejo. E aqui vai uma verdade extremamente controversa, mas real. O desejo feminino não nasce do esforço, nasce da tensão emocional. A maioria dos homens cresceu acreditando que se fizer tudo certo, falar as palavras certas, dar atenção suficiente, mostrar interesse constante e provar que é um bom homem, uma mulher vai acabar sentindo algo. Mas a psicologia feminina não funciona com lógica, funciona com emoção. E emoção não responde à pressão, responde ao contraste. É exatamente por isso que você já viu homens que não se esforçam tanto atraindo mulheres com facilidade, enquanto outros, que fazem tudo certo, acabam sendo ignorados. Não é magia, não é sorte, é psicologia. É. Quando você tenta convencer uma mulher a gostar de você, o que ela sente não é desejo, é controle. E controle mata qualquer possibilidade de atração. O desejo feminino cresce no espaço, na incerteza leve, na sensação de que o homem tem uma vida própria e não está ali implorando validação. E preste atenção nisso. Mulheres não desejam o homem que se oferece por completo logo de início. Elas desejam o homem que desperta curiosidade emocional. Este vídeo não é sobre manipular, enganar ou fingir ser alguém que você não é. É sobre entender como a atração realmente funciona na mente feminina. Algo que ninguém ensinou para você na escola, em casa ou na maioria dos conteúdos por aí. Se você já se perguntou por que algumas mulheres parecem interessadas no começo e depois esfriam, ou porque, mesmo sendo um bom homem, você sente que nunca é desejado da forma que gostaria. Então, seção 1: Por que tentar agradar uma mulher faz ela perder o interesse? Este vídeo é exatamente para você. E por tentar agradar uma mulher faz ela perder o interesse. Deixa eu começar essa parte te falando algo que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Quanto mais você tenta agradar uma mulher, menos ela sente vontade de te desejar. E eu sei que isso parece injusto, porque desde cedo o homem aprende que ser educado, atencioso, disponível e prestativo é o caminho certo. Só que o desejo feminino não nasce da gratidão, ele nasce da emoção. Quando você faz de tudo para agradar, o que você comunica não é valor, é necessidade. Mesmo que você não diga nada, o comportamento fala. E na psicologia feminina, necessidade não gera atração, gera conforto excessivo. E conforto excessivo mata o desejo. Pensa comigo de forma simples. Se você sempre concorda com tudo, responde na hora, muda seus planos para se encaixar na agenda dela e faz questão de mostrar que ela é o centro da sua atenção, você deixa claro que ela não precisa se esforçar emocionalmente por você. E quando não existe esforço emocional, não existe tensão. Sem tensão, não existe desejo. Aqui está o erro silencioso que muitos homens cometem. Eles acreditam que estão demonstrando interesse quando, na verdade, estão demonstrando dependência emocional. E a mulher percebe isso muito rápido, mesmo que de forma inconsciente. A psicologia feminina funciona muito mais pela sensação do que pela lógica. Ela pode até dizer que gosta de homens atenciosos, mas o que realmente desperta o desejo é sentir que o homem tem uma vida própria, limites claros, e não está tentando comprar aprovação com esforço. Quando você tenta agradar o tempo todo, você tira dela a oportunidade de sentir curiosidade. Você se torna previsível. E previsibilidade emocional é confortável, mas não é excitante. Outro ponto importante: agradar demais coloca a mulher numa posição de controle. Ela sente que você está sempre disponível, sempre pronto, sempre esperando. Isso cria uma dinâmica desequilibrada, onde ela lidera emocionalmente e você segue. E desejo dificilmente nasce quando a mulher sente que está acima emocionalmente. Isso não significa ser frio, grosso ou desinteressado. Esse é um erro comum. O que realmente funciona é equilíbrio, interesse sem submissão, atenção sem excesso, presença sem dependência.
Um homem emocionalmente atraente não tenta convencer uma mulher a gostar dele. Ele vive a própria vida, mantém seus padrões e permite que o interesse cresça naturalmente. Isso cria espaço, e o espaço é onde o desejo feminino começa a respirar. Quando você para de tentar agradar, algo curioso acontece. A mulher começa a se perguntar onde ela se encaixa na sua vida, em vez de você se perguntar onde se encaixa na dela. E essa mudança de posição psicológica muda tudo. Essa sessão é difícil de aceitar. Seção 2. O erro silencioso que faz a mulher te ver. Apenas como opção, porque vai contra tudo que te ensinaram. Mas se você entender isso, você já estará à frente da maioria dos homens. Não porque faz mais, mas porque faz menos do jeito certo. E 2. O erro silencioso que faz a mulher te ver apenas como opção. Deixa eu começar essa parte com uma pergunta direta, como se estivéssemos conversando lado a lado. Você já sentiu que uma mulher gosta de conversar com você, responde suas mensagens, demonstra carinho, mas nunca te escolhe de verdade? Esse é o sinal clássico de que você não é prioridade. Você é apenas uma opção. E o mais perigoso disso tudo é que, na maioria das vezes, o homem nem percebe quando entra nessa posição. O erro silencioso começa quando você aceita tudo sem questionar. Você aceita mudanças de planos de última hora, aceita respostas frias, aceita atenção quando é conveniente para ela e ausência quando não é. Aos poucos, você ensina à mulher como ela pode te tratar. Na psicologia feminina, prioridade não é algo que se pede, é algo que se sente. E uma mulher só sente isso quando percebe que o homem se valoriza o suficiente para não aceitar migalhas emocionais. Quando você está sempre disponível, sempre compreensivo, sempre esperando, você passa a mensagem de que não tem outras opções e isso diminui automaticamente o seu valor percebido. Não porque você não seja interessante, mas porque você age como alguém que não acredita no próprio valor. Mulheres não desejam homens que ficam na reserva emocional. Elas desejam homens que ocupam espaço, que têm limites e que não negociam sua dignidade por atenção. Outro ponto importante: quando você se coloca como opção, você perde o direito de exigir reciprocidade. Você começa a se adaptar demais, a justificar comportamentos que te incomodam e a se calar para não perder a conexão. Só que ao fazer isso, você perde algo muito mais importante: o respeito. E aqui está a parte controversa. Respeito vem antes do desejo. Sempre. Uma mulher pode gostar da sua companhia, rir com você, se sentir confortável, mas sem respeito o desejo não se sustenta. E respeito nasce quando você mostra através de atitudes que você não está ali para preencher vazios emocionais. Ser prioridade não significa cobrar, pressionar ou fazer jogos. Significa ter critérios, significa saber quando recuar, significa não aceitar menos do que você oferece. Quando um homem aprende a se retirar emocionalmente no momento certo, algo interessante acontece. A mulher começa a perceber a ausência, e a ausência, quando vem de alguém que tem presença, gera reflexão. Ela começa a se perguntar: seção 3. Como o excesso de disponibilidade destrói o desejo feminino? Por que ele mudou? Será que eu subestimei esse homem? E esse questionamento interno é onde o desejo começa a se reorganizar. Essa sessão não é sobre endurecer o coração, mas sobre fortalecer a postura. Quando você para de se comportar como opção, você cria a possibilidade real de ser escolhido. Isso muda completamente a dinâmica. 3. Como o excesso de disponibilidade destrói o desejo feminino. Deixa eu falar com você de um jeito bem direto agora, como alguém que já viu isso acontecer muitas vezes. Ser sempre disponível parece algo bonito, maduro e correto. Mas na prática, o excesso de disponibilidade é uma das formas mais silenciosas de matar o desejo feminino. A maioria dos homens não percebe quando cruza essa linha. Eles acreditam que estão demonstrando interesse, cuidado e presença. Só que emocionalmente o que chega do outro lado é previsibilidade total. E previsibilidade não desperta a curiosidade, ela encerra a história antes mesmo de começar. Você já sentiu que quanto mais presente você se tornava, menos a conexão avançava?
Já teve a sensação de que estava sempre ali, mas nunca no lugar certo? Isso não acontece porque você fez algo errado de forma óbvia. Acontece porque você deixou de ser escasso emocionalmente. Na psicologia feminina, o desejo cresce quando existe espaço para sentir falta, para imaginar, para questionar. Quando você está sempre acessível, sempre pronto, sempre atento, você elimina esse espaço. Não sobra nada para a mente dela preencher. Excesso de disponibilidade também comunica algo perigoso, que você não tem prioridades próprias. Mesmo que você tenha, o comportamento passa outra mensagem. E comportamento é o que define a percepção emocional. Uma mulher não precisa sentir que você está ocupado o tempo todo. Ela precisa sentir que você escolhe estar ali. Não que você está ali porque não tem nada melhor acontecendo. Existe uma diferença enorme entre presença e dependência. Presença é firme, tranquila, segura. Dependência é ansiosa, constante, sem pausa. A psicologia feminina percebe essa diferença rapidamente, mesmo que ela nunca coloque isso em palavras. Quando você está sempre disponível, você tira dela a oportunidade de investir emocionalmente. Não existe troca real quando só um lado entrega. O desejo precisa de movimento, de ida e volta. Sem isso, a energia se perde. E aqui vai uma verdade desconfortável. Muitos homens usam a disponibilidade como forma de se sentirem necessários. Só que necessidade não cria atração, cria obrigação emocional, e ninguém deseja o que sente que é uma obrigação. Reduzir a disponibilidade não é desaparecer nem jogar jogos, é reorganizar o próprio Seção 4. Por que mulheres desejam homens que não têm medo de perder valor? É entender que seu tempo, sua energia e sua atenção ter peso. Quando tudo é dado de graça, nada é valorizado. Quando você se torna menos previsível emocionalmente, algo muda. A mulher começa a prestar mais atenção, não porque você forçou, mas porque você deixou espaço. E espaço é onde o desejo feminino começa a se mover. Essa sessão é sobre consciência, sobre perceber quando você está se oferecendo demais e recebendo de menos. Quando você entende isso, você não precisa mudar quem você é, apenas ajustar como você se posiciona. E esse ajuste muda completamente a dinâmica do desejo. 4. Por que mulheres desejam homens que não têm medo de perder? Deixa eu falar isso com calma, sem acusação, mas com honestidade. Muitos homens dizem que querem ser desejados, mas se comportam como se o maior medo da vida fosse perder uma mulher que ainda nem os escolheu. E aqui entra a parte que precisa ser dita, mesmo que incomode um pouco. Quando você age como se perder uma mulher fosse o fim do mundo, você entrega o controle emocional antes mesmo de qualquer conexão real existir. Isso não é sobre arrogância, é sobre postura. O medo constante de perder faz o homem negociar princípios, engolir desconfortos e se calar quando algo não faz sentido para ele. Aos poucos ele vai se moldando, se diminuindo e acreditando que assim será mais aceito. Só que esse comportamento não comunica amor, comunica insegurança. E a psicologia feminina reage mal à insegurança emocional disfarçada de cuidado. Mulheres desejam homens que permanecem inteiros, mesmo diante da possibilidade de perda. Homens que sabem que conexões são importantes, mas que não colocam outra pessoa acima do próprio valor. Aqui vai o ponto de despertar. Se você precisa se anular para manter alguém por perto, essa pessoa já não está com você de verdade. Isso não significa agir com frieza ou indiferença, significa não viver em função do medo. Um homem emocionalmente forte é aquele que se envolve, mas não se perde, que gosta, mas não implora, que se importa, mas não se abandona. Existe algo profundamente atraente em alguém que aceita a possibilidade da perda sem desespero, porque isso comunica confiança interna, comunica que a vida não gira em torno de uma única pessoa. E agora, a crítica necessária. Muitos homens confundem intensidade com valor. Acham que quanto mais demonstram medo de perder, mais mostram sentimento. Na prática, mostram apenas apego emocional desorganizado. Desejo não nasce do medo, desejo nasce da segurança. Quando você entende que seção 5, o que realmente faz uma mulher começar a te desejar,
sem você insistir perder alguém, não te define. Você muda automaticamente sua postura. Você fala com mais clareza, age com mais firmeza e escolhe melhor onde investe sua energia emocional. Esse é o despertar que poucos homens têm. A mulher não precisa ser o centro da sua vida para ser desejada. Ela precisa sentir que você tem um centro próprio. Quando você para de viver com medo de perder, você começa a se comportar como alguém que vale a pena manter por perto. E isso muda completamente como a mulher te enxerga. Essa sessão não é um ataque, é um convite à maturidade emocional. E maturidade silenciosamente é extremamente atraente. 5. O que realmente faz uma mulher começar a te desejar sem você insistir? Deixa eu fechar esse conteúdo falando com você de forma bem direta, como alguém que quer que você entenda isso de uma vez por todas. Uma mulher não começa a te desejar porque você insiste. Ela começa a te desejar quando você para de tentar forçar algo que deveria nascer sozinho. Essa é uma das maiores viradas de chave para qualquer homem. Durante todo esse vídeo, você percebeu um padrão claro. Quanto mais o homem tenta controlar o resultado, menos atração ele gera. E quanto mais ele se posiciona com calma, clareza e autonomia, mais o desejo encontra espaço para surgir. O desejo feminino não responde à pressão, ele responde à percepção de valor. E valor não é algo que você explica com palavras, é algo que você transmite com postura, limites e coerência entre o que você sente, pensa e faz. Quando um homem para de insistir, ele não está desistindo, ele está demonstrando algo muito mais poderoso: autossuficiência emocional. Ele mostra que quer estar ali, mas não precisa. E essa diferença muda tudo. Uma mulher começa a desejar quando percebe que você não está tentando preencher um vazio com ela, que você não está usando atenção, mensagens ou presença constante como moeda de troca emocional. Ela sente que você escolhe estar ali, não que você depende disso. Outro ponto fundamental é consistência emocional. Não confunda insistência com constância. Insistir é repetir comportamentos esperando um resultado diferente. Constância é agir de forma alinhada com seus valores, independentemente da resposta imediata. Um homem constante não muda sua essência para agradar. Ele não se adapta demais. Ele mantém sua identidade, seus limites e sua direção. Isso cria segurança emocional, algo profundamente atraente na psicologia feminina. Desejo também nasce da sensação de desafio saudável. Não um jogo, não manipulação, mas o simples fato de que você não se entrega completamente sem reciprocidade. Isso faz com que a mulher precise se mover emocionalmente, refletir, sentir curiosidade. Quando tudo vem fácil demais, o cérebro não se engaja. Quando existe espaço, o desejo começa a trabalhar. E aqui vai uma verdade que poucos homens aceitam. Não é seu papel convencer alguém a te desejar. Seu papel é ser um homem que se respeita o suficiente para permitir que o desejo aconteça ou não. Essa aceitação por si só muda sua energia, sua comunicação e sua presença. Quando você para de insistir, você se torna mais seletivo, você observa mais, você sente mais. E isso faz com que suas interações tenham conclusão final, uma verdade que muitos não querem ouvir: mais peso emocional, porque não vem da carência, mas da escolha. Uma mulher sente quando um homem está inteiro, quando ele não está fragmentado entre medo, ansiedade e expectativa. E esse estado interno é percebido mesmo no silêncio. No final, o que realmente faz uma mulher começar a te desejar é simples, embora não seja fácil. É você se tornar alguém que não se abandona para ser aceito. Quando você entende isso, você não precisa correr atrás. Você cria presença, e presença, quando é verdadeira, é impossível de ignorar. Essa é a base do desejo que dura. Não aquele que nasce da insistência, mas aquele que nasce do respeito mútuo e da atração emocional real. Agora deixa eu encerrar esse vídeo com uma frase que pode incomodar, mas que muda tudo quando você realmente entende. Se uma mulher não te deseja, na maioria das vezes não é porque ela é difícil, é porque você ainda não aprendeu a se posicionar como um homem desejável. Isso não é um ataque, é um convite à responsabilidade emocional.
Muitos homens passam a vida inteira tentando entender o que as mulheres querem, quando a pergunta certa nunca foi essa. A pergunta certa sempre foi: quem eu estou sendo quando tento ser escolhido? Desejo não nasce da tentativa de agradar, da insistência ou do medo de perder. Desejo nasce quando o homem se respeita o suficiente para não se moldar, não se humilhar emocionalmente e não negociar seus limites por atenção temporária. E aqui vai a parte mais controversa de todas. Quanto menos você precisa ser desejado, mais desejável você se torna. Quando você para de agir como alguém em busca de validação e começa a agir como alguém que escolhe onde investe sua energia, tudo muda. Sua comunicação muda, sua postura muda. A forma como as mulheres te percebem muda. Este vídeo não é sobre truques rápidos ou fórmulas mágicas. É sobre maturidade emocional, sobre entender que a atração não se força, se permite. Se você chegou até aqui, eu quero ouvir você. Escreva nos comentários o que mais fez sentido para você ou uma experiência que você já viveu tentando agradar demais, insistindo ou se sentindo apenas uma opção. Eu leio os comentários e sempre que possível faço questão de responder e me conectar com quem realmente quer evoluir. Você não está sozinho nesse processo, mas ninguém pode fazer esse caminho por você. Se esse conteúdo te fez refletir, então ele já cumpriu o papel dele, porque o primeiro passo para ser desejado é parar de implorar.